Amém. A paz do Senhor para todos. Nessa tarde nós estamos aqui para fazermos a nossa lição da EBD. É a nossa quinta lição desse primeiro trimestre de 2021. E a nossa lição tem por título O fruto do Espírito, o eu crucificado. Nós vamos estar fazendo uma oração nesse momento. Que Deus possa estar nos abençoando e que todos nós viemos aprender um pouco da Palavra de Deus. Nós sabemos que aprender a Palavra de Deus é muito bom e vamos fazer a nossa lição nessa tarde. Vamos orar. Amado eterno Deus, graças te damos, Pai, por estarmos aqui diante de Ti nesta tarde, ó Deus. Viemos aqui, ó Deus, falar, ó Deus, a Tua Palavra, a nossa EBD, que Tu, ó Deus, possa estar falando, ó Deus, grandemente nos corações daqueles que estão em casa, daqueles que estão escutando, ó Deus, essa EBD nesta manhã. Que o Teu Espírito possa fortalecer e falar em cada corações nesta hora. Amém. A nossa lição é a quinta lição, como eu já disse. Então, nós vamos ler aqui. Fruto do Espírito, o eu crucificado. Nosso textual diz assim: Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, 13. E a nossa verdade prática fala assim: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. E a nossa leitura bíblica em classe está registrada em Gálatas 5, versículo 16 até o versículo 26, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-vos uns aos outros. Essa é a nossa leitura em classe. Hoje nós vamos falar do fruto do Espírito, o eu crucificado. Nós sabemos que dons do Espírito Santo são sinais poderosos para evangelização e edificação da igreja. E os frutos do Espírito Santo, nós sabemos que é o testemunho poderoso de uma natureza purificadora em meio à geração corrupta. Nós sabemos que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós desfrutamos da salvação que Deus ofereceu para cada um de nós. E essa salvação é estendida a todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Não é somente mérito de
pessoas que são ricas, de pessoas que são abastadas, mas a salvação ela vem para cada um de nós. Ela vem para cada um daquele que tem um coração contrito, para aquele que tem um desejo de estar servindo ao Senhor. Então, se você acha no seu coração, não, eu não tenho condição de ir para a igreja ou aceitar Cristo como Salvador, porque eu sou muito rico e a minha riqueza não vai deixar eu ter tempo para estar servindo ao Senhor. Mas o Senhor, nesta tarde, fala para você decidir no seu coração, e a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nessa manhã, nós vamos começar aqui a nossa aula com a nossa introdução. Vamos à nossa introdução. Você que está em sua casa aí, possa pegar a sua revista e vamos começar a ler essa parte nessa tarde. Introdução. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs, na igreja, no lar, no convívio com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso, temos que entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito Santo. Nós sabemos que, igual nós vemos aqui, o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e as irmãs, na igreja, no lar, no convívio e no trabalho. Nós sabemos que a pessoa que tem Cristo no coração é uma pessoa que ele tem que ser uma pessoa diferente. No discorrer da lição que nós vamos ver alguns frutos que tem aqui em Atos 22, e que nós sabemos que nós que somos servos do Senhor temos que viver em unidade de vida, temos que viver uma vida tranquila, uma vida de exemplo, para que o mundo possa ver e possa ver de nós a diferença, para que eles possam também ter o desejo de servir a Cristo. Como que nós vamos viver uma vida dissoluta, uma vida de como não dar o exemplo? As pessoas que são de fora não vão entender isso e não vão querer passar também a aceitar a Cristo como Salvador, porque não vai estar vendo em nós o nosso testemunho, mas que nós possamos estarmos confiantes, porque nós sabemos que por isso devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito Santo. Então, se o crente ele tem dentro de si o fruto do Espírito Santo, o qual nós vamos ver aqui, que está em Gálatas 22, que fala assim, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se nós tivermos isso tudo em nossas vidas e a pessoa ter sincero ao Senhor, ele vai estar vivendo uma vida de testemunho, uma vida relativa ao reino de Deus. Vamos aqui agora ao nosso primeiro tópico aqui, que fala assim: o fruto do Espírito na vida do crente. Vamos ler aqui. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos desse mundo. Mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Isso que eu falei aqui. E o primeiro tópico que fala, definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e o que é agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós, como resultado da regeneração do Espírito Santo, de forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Como aconteceu
como acontece com a santidade. O apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto, que nós lemos aqui em Gálatas 22. Nós sabemos que Cristo Jesus, ele nos salva, ele nos regenera, ele pega aquele homem que outrora era aquele homem que não tinha, diante da sociedade, uma vida convicta de estar vivendo. Jesus, ele pega aquele homem, ele salva aquele homem, ele transforma, ele regenera pela lavagem da palavra, ele liberta aquele homem ali, ele bota uma nova vida na vida desse homem, e agora aqueles que olham para ele falam assim, esse aí não era aquele fulano de tal, aquele que outrora era aquele traficante ou era aquela mulher, mas nós sabemos que Jesus, ele tem um poder para transformar a vida do homem, ele tem um poder para redimir o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós sabemos que somente Jesus, ele pode salvar, ele pode libertar e ele pode dar uma nova vida para o homem e para a mulher. Então, desde já, que você quiser ter esse desejo de estar aceitando a Cristo como Salvador, basta você somente procurar uma igreja evangélica e estar aceitando a Cristo como seu Salvador, para que você possa também receber essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo apresenta 9 modalidades do fruto, que está em Gálatas 22, como nós já lemos aqui. Os frutos do Espírito Santo é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse fruto não são vários frutos. Esse fruto, podemos se dizer que é como eu pegar uma laranja e cortar ela e ter vários gomos ali. Não é 9 frutos distintos, não. São frutos referentes, todos juntos. São todos frutos de uma parte só de uma fruta. Que a pessoa tem que ter. E se nós tivermos uma laranja, vou ler aqui, ó, o fruto no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito. No singular, quando ele se espera fruto, o missionário Eric Best explica esse singular, ilustrando esse fruto como uma laranja, e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor, a caridade. Na versão Almeida Corrigida, 1969, diz o missionário, os 8 virtudes seguintes são reflexos do amor. Então, nós sabemos, o amor, ele tem que ser a base de tudo. Se nós tivermos o amor, esses 8 frutos do Espírito vai estar transparente em nós. Porque se nós temos o amor, nós vamos ter esses outros frutos que vai nos acompanhar. Então, vai refletir em nós, vai refletir a paz, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a esperança. Todos esses frutos vão estar expostos em nós se nós tivéssemos o amor. Porque o amor é a maior expressão que temos para estarmos vivendo. A palavra de Deus fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós tivermos dentro de nós todos esses frutos, mas principalmente o amor, esses outros frutos vai transparecer em nós. Porque se nós amarmos, nós temos a longanimidade, nós temos a paz, nós temos o gozo, nós temos a mansidão, nós temos a temperança, porque esses frutos vão estar aparentemente em nós. Agora, se nós odiarmos e não tivermos o amor, nós temos que estar aprendendo com Jesus a amar.
Vamos ver aqui agora. Aqui, ó. A forma singular sugere que nela se produz a unidade e o caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com a confusão da obra da carne. Vamos aqui agora no nosso terceiro tópico, fala bem assim: andar no Espírito. Andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Andar no Espírito. Nós sabemos que nós temos que estar andando em Espírito para que nós possamos ter uma vida abençoada na presença de Deus. Nós sabemos que no mundo que nós estamos vivendo, aonde nós estamos andando, muitas das vezes estamos sendo, provados pelos vários desejos, por muitas coisas que estão a oferecer para nós e para aqueles que estão sendo libertos na casa do Senhor. Andar e agradar a Deus, andar em amor, andar como os filhos da luz, andai nele. O apóstolo Pedro nos ensina a andar em temor durante o tempo todo da vossa peregrinação. Em Gênesis 5, 22 e 24, nós vamos falar sobre de um homem chamado Enoque. E a palavra de Deus fala bem assim: e Enoque, vamos ler aqui Gênesis 22. Enoque. Gênesis 5. 22 a 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 dias. E andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porquanto Deus para si o tomou. Nós vemos aqui a palavra de Deus falando sobre Enoque, que foi aquele homem abençoado, que a palavra de Deus fala que ele viveu aí 365 dias, e andou, pois, Enoque com Deus, e não foi visto mais, porque Deus para si o tomou. Nós temos 365 dias em nossas vidas. Nós também temos que estarmos andando a cada dia em novidade de vida, para nós estarmos agradando ao Senhor, porque a palavra de Deus fala que temos que andar por fé e não por vista. Nós temos mais aqui alguns versículos para ler aqui, mas os irmãos possam estar lendo aí no aconchego dos vossos lares, porque não tem como nós estar lendo todos aqui. Tem Colossenses 1:10, 1 Tessalonicenses 4:1, Efésios 5:2, e assim nós sabemos que temos que andar com Deus, para que nós possamos ter uma vida de vitória na presença do Senhor. Vamos agora aqui para o nosso segundo tópico, que fala bem assim: a diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de duas distintas. O amor, por exemplo,
não é um dom. Diferença. O que há em comum entre essas duas frases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. A primeira é maior modalidade do fruto do Espírito. A primeira maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor, igual eu já falei aqui no fruto no singular. Se nós temos o amor, os outros frutos têm que refletir em nós, porque se nós amarmos, nós vamos ter essas outras partes do fruto dentro de nós. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons, é o caminho ainda mais excelente. Por essa razão, o amor encabeça esta lista, que está em Gálatas 5:22, onde nós vemos ali gozo, paz, longanimidade, caridade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, nós sabemos que essas aí são os frutos que nós temos dentro de nós. Se nós temos o fruto, nós vamos também distribuir aquilo que o fruto está nos dando para nós distribuirmos. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada e são passageiros, mas o amor, ele é eterno. Nós vemos aqui, vamos lá agora, os dons na igreja. Convém relembrarmos que os dons são importantes, isso não significa que devemos desprezá-lo. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais, que busquem os melhores e não desprezem as profecias. Nós sabemos que todos nós, quando aceitamos a Cristo como Salvador, somos batizados com o Espírito Santo, quando nós vimos na lição passada, aceitamos a Cristo, confessamos a Cristo os nossos pecados, somos batizados nas águas, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Depois alcançamos o batismo também com o Espírito Santo. Nós vemos que muitas pessoas podem até muitas vezes ser batizadas com o Espírito Santo, até quando sai da água, e outros também podem ser batizados com o Espírito Santo quando o poder de Deus desce sobre essa pessoa e ele é batizado com o Espírito Santo. E também nós temos os dons. Nós temos aí os dons de profecias, dom de palavra, dom de cura, vários dons. E as pessoas também têm que estar buscando com sigileza de coração os dons para procurarmos vencermos cada dia mais. Aqui nós vamos ver aqui, ó, os dons são comparados a um andaime. Numa construção, a igreja é um andaime numa construção de um edifício. Nós sabemos que quando nós vamos construir um edifício, nós temos que colocar aquele andaime para estarmos ir crescendo cada dia, ir fazendo a obra. Os dons são comparados como um andaime e a igreja como um edifício. Então, os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja é um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem um andaime, mas uma vez concluída, o andaime é dispersado. Assim são os dons. Nós vamos usando os nossos dons, o nosso batismo com o Espírito Santo, para irmos vencendo, para irmos lutando cada dia, vencendo as nossas lutas, tendo força para estarmos pregando, para estar evangelizando. Porque quando o povo foi batizado lá em Atos 2, foi um revestimento de poder. Então, nós que somos crentes, que já temos esse revestimento de poder, temos que estar saindo, lutando, pregando o Evangelho, orando, fazendo tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, para que a igreja de Deus venha estar crescendo,
para que o reino de Deus venha a estar crescendo cada dia em nossas vidas e também para o reino de Deus. Porque nós temos que arrecadar discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. Então nós temos que testemunhar que Cristo também tem vida eterna, tem abundante vida para nós. Então nós temos que estarmos sempre fazendo essa diferença na parte de quando se diz da presença do Senhor. Vamos só ler aqui embaixo então. No céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Segundo Apocalipse 22, 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do Espírito Santo. E nós sabemos que quando nós chegarmos lá diante de Deus, vai ser só glória. Nós só vamos somente estar adorando ao único Deus, aquele que nos tirou desse mundo de pecado, aquele que nos deu vida e aquele que nos tem dado a sua real presença. Os dons, então, significam crescimento, tendo os frutos maior de todos, que é o amor. Vamos agora aqui pular para o nosso terceiro tópico. Nós estamos indo aqui, já sabemos que os dons são sinais poderosos para a evangelização e edificação da igreja. E o fruto do Espírito é o testemunho poderoso de edificação da igreja. Então, estamos aí, essa diferença aí. Os dons são sinais poderosos para evangelização e edificação da igreja. Fruto do Espírito é o testemunho poderoso de uma natureza purificada em meio à geração corrompida. Vamos partir agora aqui para o nosso terceiro tópico. O Espírito se opõe à carne. Estava querendo ver aqui. Vamos aqui agora no nosso terceiro tópico, tá, irmãos? O Espírito se opõe à carne. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto da igreja da Galácia, o abuso da liberdade cristã e a antinomia de um lado e o legalismo de outro. Estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. O legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar do Espírito. O apóstolo mostra que, para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no Espírito depende da graça de Deus. O sistema legalista que os opositores de Paulo ou os judaizantes ensinavam na igreja de Galácia é incongêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavenças e brigas. Nós sabemos aqui que a contradição ou contrapor, aqui o apóstolo Paulo estava falando que eles ali estavam havendo desavença entre eles, porque alguns estavam querendo aparecer mais do que o outro. Vamos ler aqui em Gálatas 5. Gálatas 5:15. Gálatas 5:15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes, não consumais também uns aos outros. Aqui, na época que o apóstolo Paulo estava falando aqui,
que tinha várias pessoas ali, eles estavam contrapondo, estavam com a outra parte oposta, sobre aquela ali, uns falavam uma coisa, outros falavam outra, e estava causando entre eles uma dissensão, ou seja, uma competição espiritual que resultava em uma desavença. Muitas das vezes isso aí são coisas que muitas vezes a pessoa acha que é melhor do que o outro, eu sou aqui, eu sou aquele outro, eu tenho esses dons aí, mas nós sabemos que isso aí, irmãos, isso aí Deus dá a cada um da forma que Ele quer. Deus, Ele não compete a nós ficarmos com simonia. Deus deu tanta coisa para ele, Deus deu vários dons para ele, para mim não dá nada. Cada um de nós temos que estar buscando esses dons de acordo com o que Deus dá para cada um de nós. Sabemos que temos que sermos realistas e evitarmos a parte de contenda entre nós. Vamos ler aqui o nosso segundo tópico aqui, do terceiro tópico, fala bem assim: a carne e o espírito. A palavra grega carne tem muito significado na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. O contexto determina o significado dela. No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica no Espírito Santo, ao espírito humano. Os anjos e os espíritos imundos, é só prestar atenção no contexto para saber o que o escritor sagrado está se referindo. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Isto que acontece conosco diariamente, a morte do eu. Então nós sabemos que nós temos que estarmos vencendo essa luta cada dia, cada manhã. E nós sabemos que nós somos subjugados a isso aí, porque nós temos a nossa natureza humana, ou seja, aquele velho homem está dentro de nós e Cristo também está dentro de nós. Então nós temos que batalharmos para que a forma espiritual venha estar vencendo a parte carnal, aonde nós adquirimos de Adão. Por isso aqui que nós vemos aqui, a carne e o espírito. Nós temos que estarmos vencendo a carne e os nossos desejos para estarmos cada dia mais firme na presença do Senhor, vencendo as concupiscências da carne. Vamos ler aqui. Podemos classificar esses... Aqui, só um pouquinho aqui. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas, pois Paulo pretende ser exaustivo. Esta lista são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta: e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós sabemos aqui, irmãos, que no meio dessa luta entre a carne e o espírito, tem também ali aqueles vícios. O que é um vício? Vício é aquilo que consegue, muitas das vezes, dominar o homem. Muitas das vezes o homem ele é dominado pelo vício e ele acaba se perdendo a vida por causa disso. Nós vemos aí as pessoas drogadas que usam droga, eles acabam se matando
por causa desse vício terrível que tem das drogas aí. Mas também nós vemos que tem outros vícios também, ó. O vício do sexo ilícito é a prostituição, impureza e lascívia. E o pecado de ordem religiosa também, que é um vício, é idolatria e feitiçaria. E a letra C, pecado de ordem social, é inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Então, todas essas coisas aí são vícios que muitas das vezes a pessoa tem. Tem pessoas que é viciado em vinho, não consegue ficar sem beber um vinho. A pessoa tem que fazer uma força, tem que estar pedindo a Deus misericórdia para não estar com isso aí. E tem também as prostituições, tem a impureza, tem também a lascívia. A pessoa tem que estar sendo fortalecida para estar vencendo essas coisas aí. Hoje nós vemos aí na televisão, onde a gente assiste, várias coisas passam que são coisas que muitas das vezes faz tirar-nos da presença de Deus, porque se a pessoa for uma pessoa que não tiver um impulso, se não tiver em espírito, a pessoa vai se levar para esse lado aí. Mas nós temos que procurar de estarmos com a nossa vida voltada para Cristo e que o fruto do Espírito Santo possa estar em nossa vida, para que nós possamos estar mostrando para o mundo que a longanimidade, que a paz, que a bondade, que a temperança, que isso está dentro de nós. Aí então nós vamos conseguir passar para as pessoas o fruto do Espírito Santo. Se nós temos dentro de nós o fruto do Espírito Santo, esse fruto tem que passar adiante. As pessoas vão ver que nós estamos diferentes, que nós estamos transpondo, que a nossa vida em Cristo Jesus é uma vida agora de novidade, de vida, que nós somos pessoas diferentes. Então, que nós vamos poder estarmos sendo vida transformada na presença do Senhor, sendo transformado, e que não possamos deixar nos levar por vício nenhum. Aí você que está aí nos ouvindo nessa tarde, muitas das vezes, se você tiver um vício aí e queira que Deus te dê força para você vencer, que você possa estar procurando nós aqui na igreja, a DMA, para estarmos orando, para estarmos ajudando você em oração, para que Deus venha estar te fortalecendo e te dando uma novidade de vida, uma nova vida na presença do Senhor. Então, essa parte aqui, já lemos aqui então, sabemos que o fruto do Espírito Santo é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, mas sabemos também que as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, discórdias, dissensão, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e outras coisas semelhanças. Tudo isso aí é chamado de o fruto da carne. Mas que possamos estar deixando que o fruto do Espírito Santo venha estar junto de nós, venha estar caminhando conosco, para que nós possamos estar vencendo cada dia e vencendo cada manhã, para nós sermos homens vitoriosos e mulher vitoriosa na presença de Deus. E que essa lição, nesta tarde, possa estar falando com nossos corações, que nós possamos estar refletindo dentro de nós, aonde nós estamos errando, aonde nós podemos estarmos fraquejando, que nós sabemos que nós temos dentro de nós o velho homem,
mas também sabemos que dentro de nós temos a nova vida em Cristo, que nós possamos estarmos fortalecidos e não deixar que aquele velho homem venha recair e venha fazer com que nós saímos da presença do Senhor. Nós sabemos que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não habita aonde há impureza, aonde há algo que faz sair da presença do Senhor. Mas que nós, neste mundo, possamos estarmos vivendo nesse mundo, mas estarmos vivendo em novidade de vida na presença do Senhor. E nessa manhã, você no seu lar aí, possa estar refletindo sobre essa palavra e procurar cada dia mais se fortalecer na presença do Senhor, procurar estar sempre de pé, procurando andar em espírito, porque se nós andarmos em espírito, nós não vamos procurar fazer o desejo da nossa carne, vamos sempre estar procurando, estar consagrando ao Senhor, estarmos louvando ao Senhor, estarmos fazendo aquilo que o Senhor agrada. Agora, se queremos viver uma vida dissoluta, uma vida fora da presença do Senhor, uma vida de contraste, sendo crente na igreja e viver outra vida lá fora, nós sabemos que nós vamos estar perdendo tempo, porque isso o Senhor, ele não se agrada. Mas vamos procurar viver cada dia, cada manhã, na presença do Senhor, para que o fruto do Espírito Santo dentro de nós venha a ser frutificado cada dia, cada manhã. Vamos aqui com a nossa conclusão. Vamos ver aqui. Cabe a cada crente fazer uma análise interruptiva para verificar sua inclinação. São carnais ou espirituais? Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Jesus disse que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Nós sabemos, se nós procurarmos ler a palavra de Deus, lermos livros espirituais, a nossa mente ela vai ser uma mente espiritual. Agora, se nós colocarmos coisas ruins, coisas inférteis na nossa mente, nós sabemos que a nossa mente também ela vai ser uma mente depravada. Porque a palavra, Jesus disse aqui que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E se o nosso coração estiver cheio de amor, cheio de paz, cheio de bondade, cheio de longanimidade, cheio de mansidão, nós vamos falar coisas boas, vamos trazer palavras de bênção àqueles que estão nos ouvindo e àqueles que estão ao redor de nós, seja no nosso serviço, seja na escola, seja nos nossos vizinhos, aonde nós passamos, vamos estar testemunhando do Senhor, porque o nosso coração está cheio de paz, está cheio de alegria, está cheio da palavra de Deus e vai trazer para nós paz e alegria em nossos corações. Nós vamos estar terminando a nossa escola nesse momento. Sabemos que hoje foi mais rápido um pouco. A outra lição que nós demos aqui, nós gastamos um tempo maior, mas nós sabemos que Deus possa estar continuando falando em nossos corações e que o seu Espírito Santo venha estar fortalecendo cada um de nós para que possamos estarmos voltados para a palavra do Senhor. E nós sabemos que nós, buscando aprender cada dia a palavra do Senhor, nós vamos estar sendo alimentados. Agora, se nós não buscarmos, não lermos ou não ouvirmos, porque muitas das vezes a pessoa não sabe ler e nem escrever,
mas ele sabe ouvir, ele sabe estar ouvindo a palavra de Deus. E esse ouvir faz com que a pessoa, no seu interior, possa estar sendo abençoado, possa estar sendo edificado com a palavra de Deus, que nós sabemos que a palavra de Deus é ela que nos edifica cada manhã, cada momento em nossas vidas. Então, nesse momento, nós vamos estar orando ao Senhor, agradecido por esta lição tão maravilhosa, aonde nós podemos aprender aí que os dons são sinais poderosos para a evangelização e edificação da igreja, e que o fruto do Espírito é o testemunho poderoso de uma natureza purificada em meio a essa geração corrompida. Nós possamos estar com o fruto do Espírito Santo em nossa vida, em nosso caminhar, em nossa família, para que viemos sermos testemunha de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Desde já eu agradeço a todos nessa manhã. Vamos estar orando ao Senhor para estarmos terminando a nossa lição de número 5 nesta tarde. Amado e eterno Deus, graças te damos, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, que possamos, ó Deus, ser homens e mulheres fortalecidos, ó Deus, que possamos vencer os nossos desejos carnais, possamos vencer, Pai, aquilo que nos faz, muitas vezes, sairmos da Tua presença, pois sabemos, ó Deus, que temos a natureza pecaminosa dentro de nós, mas também reconhecemos que temos a natureza espiritual dentro de nós, ó Pai, e que este contraste faz com que nós, durante o dia, temos que batalharmos e lutarmos para estarmos vencendo cada dia, cada manhã. Que Tu, ó Deus, possa estar ajudando esta vida que está ouvindo essa palavra dessa manhã. Se ele tiver um desejo de estar mudando de vida e ainda não mudou, que possa estar procurando uma igreja mais próxima da tua casa para estar aceitando a Cristo como Salvador de sua vida e que possa estar mudando de vida também, uma nova vida na presença de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta leitura nessa tarde e que o Teu Espírito, ó Deus, possa continuar falando em cada coração. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.